Olá pessoal, tudo bem? Dificuldade na relação sexual homossexual. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Sandra Aragão, eu sou sexóloga e esse tema foi sugerido por um seguidor lá no direct. Aproveita, vai lá, coloca sua dúvida que eu venho aqui e respondo. Dificuldade da relação sexual em si, nós temos que relembrar um estudo realizado por Master e Johnson na década de 60, onde eles observaram mais de 10.000 relações sexuais e categorizaram todas as respostas que o nosso corpo dá quando está no processo de uma relação sexual. E eles classificaram toda a resposta humana em 4 fases. Primeiro a excitação, depois o platô, o orgasmo propriamente dito e a resolução. Então, toda a resposta sexual humana, ou seja, tudo que o nosso corpo dá em resposta dentro de uma relação sexual, está dentro dessas 4 fases. Bom, por que a gente relembra isso? Primeiro, porque toda a nossa resposta sexual, ela tem um caminho que ela percorre. E o primeiro passo, que depois nos estudos Ellen Kaplan acrescentou no estudo de Master e Johnson, uma outra fase chamada de desejo, que antecederia a todas as outras etapas. Então, o primeiro requisito para se ter uma boa resposta sexual humana é que se tenha o desejo, é que se tenha a vontade de estar naquela relação. É o tesão pelo ato. Então, se você vai entrar numa relação sexual, você primeiro precisa querer, você precisa estar desejando aquilo. Porque assim o seu corpo vai reagir e vai responder da maneira como nós precisamos. Nessas fases, nessas respostas, a primeira delas, você partir do princípio que você tem o desejo, você começa então na fase da excitação. E nessa fase da excitação, o nosso corpo ele responde fisiologicamente com alguns pré-requisitos para se ter um bom resultado do que se quer, que é o nosso corpo estar preparado. No caso das mulheres, a lubrificação, também no homem a lubrificação, a elevação da pressão, aumento do fluxo sanguíneo, tudo isso e muito mais, o nosso corpo começa a acontecer para que nossa excitação chegue a um ponto que a gente chama de platô, que é aquele ponto máximo para que ele descarregue no orgasmo. E depois o corpo se recupera e depois a gente vai voltar aqui e falar sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque é que se tem dificuldade. E essa dificuldade, ela pode ser tanto numa relação hétero quanto numa relação homossexual. Até aqui é tudo igual. Por quê? Porque você precisa estar presente nessa relação. Você precisa querer estar. Então, a partir do momento que você quer estar na relação, ok, primeira etapa, o desejo existe, não é obrigação, você não está querendo ter uma relação somente para agradar o outro, você está tendo porque você também quer. Isso é fundamental para o seu corpo responder satisfatoriamente. Então, a partir do momento que você quer estar nessa relação, você ainda está tendo dificuldades? Por que pode acontecer essa dificuldade? Essa dificuldade ela pode ser tanto emocional quanto física. A emocional é quando você leva para a relação sexual as suas crenças, as suas culpas, os seus medos. Por isso que nós não conseguimos separar a resposta física da resposta psicológica e emocional. Porque você precisa estar bem com você para você estar bem com o outro. Então, seja uma relação homossexual feminina ou masculina, vou falar especificamente para você agora. Você está indo para essa relação porque você quer, e aí você quer, mas você tem muitos medos, você ainda não se decidiu se você quer ou não quer ser homossexual, se é que tem escolha, mas você está sentindo culpa, você está sentindo medo, e isso com certeza vai bloquear toda a sua resposta sexual
fisiologicamente falando. Então você pode não estar tendo o prazer que você deseja porque você está tenso, você está travando a sua resposta. Bom, da relação sexual heterossexual ou homossexual, essa ruptura pode acontecer, tanto na mulher quanto no homem. Se acontece algo no seu psicológico, você vai bloquear isso e não vai conseguir seguir para as etapas seguintes. Mas na relação homossexual feminina, vamos falar da relação sexual feminina, homossexual feminina. Na resposta sexual humana, tanto a mulher quanto o homem, há um processo de lubrificação. Então, se eu tenho uma relação sexual homossexual feminina, tanto uma quanto a outra vão estar lubrificadas, se elas estiverem excitadas, claro. Vai haver o platô, que é um preparo que antecede ao orgasmo, onde o útero feminino faz um levantamento, aumentando o canal vaginal. E nesse momento há uma excitação, a lubrificação. Então, seja uma penetração de prótese ou de qualquer outro instrumento, objetos, brinquedos, vai haver a lubrificação e vai ser tranquila essa penetração. Na relação homossexual masculina, há um dificultador aí, que nós podemos resolver facilmente. Como? Na região anal, o sexo anal, não há uma lubrificação natural como há na vagina e no pênis. Então, por que em algumas situações há o desconforto da penetração? Porque não há lubrificação, e aí existe o atrito. E neste atrito pode sim causar desconforto, causar dor, causar até lesões, dependendo da situação. Então, como resolver esse caso? Primeiro, se você está indo para uma relação com algum bloqueio, trauma, medo, culpa, você precisa olhar para isso. Talvez você precise de ajuda profissional. Então, nesse caso, primeiro ponto, você precisa resolver o seu emocional para você conseguir resolver o físico. Mas se você parte do ponto que você está ok emocionalmente, você está indo tranquilo, está tendo excitação, mesmo assim está tendo desconforto, então você precisa se preparar para o sexo anal. Porque o sexo anal tem uma variável que não é a lubrificação natural. Então você precisa proporcionar uma lubrificação artificial, porém que ela seja adequada. E qual é o melhor lubrificante para uma relação anal? Aí a dica tanto para héteros quanto para homossexuais, que você vai usar um lubrificante à base de silicone ou à base de água, que pode ter um dessensibilizante. Prestem bem atenção, porque eu não falei anestésico, eu falei dessensibilizante. Não é ideal você usar um anestésico, porque quando usa o anestésico, você perde toda a sensibilidade e aí você pode chegar sim a machucar, porque você não está sentindo naquele momento e aí depois você acaba percebendo que foi mais do que deveria. Então, nesse caso, usar um que tenha um dessensibilizante. Por isso que é tão importante usar produtos que tenham a qualidade, que você saiba a procedência. Porque aí você vai usar um bom lubrificante que vai ser à base de água ou de silicone, com uma pequena porcentagem de dessensibilizante que vai favorecer a penetração. Então, nesse caso, se o seu desconforto é com a penetração, nada melhor do que resolver com esse bom lubrificante, ok? Por isso é que é tão importante vocês trazerem as suas dúvidas para a gente conversar aqui. Não fica sofrendo, não fica com a sua dor sozinho. Eu estou aqui para isso, eu estudei para isso. E o meu propósito é de compartilhar tudo que eu fui acumulando ao longo dos anos. Por favor, se você está gostando do meu trabalho, compartilha, curte, porque é assim que eu vou saber que eu estou indo no caminho certo, ok? Muito obrigada e até a próxima.